Olá, igreja querida, buenos dias. Este é o dia que Deus hizo para nós hoje. Um domingo lindo, maravilhoso, o sol despontando allá e nós acá para transmitir a palavra do Senhor. Amém? Nós pensamos um novo tema, um novo assunto importantíssimo, que é: temos falado sobre o regresso de Jesus, temos falado sobre a grande tribulação, o grande esfriamento da fé, e nós queremos falar sobre a vitória, ou como obter a vitória em la apostasia, onde milhares de pessoas, diz a palavra do Senhor, vão se apostatar da fé, vão abandonar a fé. Vai vir a grande tribulação, quando o anticristo estará reinando em este mundo, e como obter a vitória. Então, as duas cartas de Pedro hablam tremendamente sobre isto, e vai ser sobre a carta de Pedro que vamos discorrer, caminhar, para podermos compreender as verdades bíblicas, a orientação de Deus para estes dois momentos que creemos nós que já se pensou, é o princípio do fim. Mas vamos orar antes. Padre querido, Padre amado, o Senhor é Rei, soberano sobre todas as coisas. Tu palavra diz que haverá uma apostasia grande, muitos e muitos, milhares, desertarão de seguir a Jesus, Senhor. Misericórdia. E chegará a grande tribulação, Senhor. Ó Padre, que através da carta de Pedro, que o Senhor inspirou, através do Teu Espírito Santo, podamos, ó Padre, conhecer melhor. E assim, Senhor, tenemos a vitória em este período de grande aflição. Nós oramos humildemente, Senhor, no nome de Jesus. Perdona meus pecados, pecados daqueles que estão ouvindo, para que o Teu Espírito Santo pueda trabalhar livremente. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 são os três livros desses três apóstolos que habla sobre aquilo que Jesus falou, sobre a apostasia e a grande tribulação. Bem, em Mateus 24, 9, Jesus disse: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as outras nações por causa de mi nome. Jesus, hablando esto, Jesus de uma maneira já está nos alertando que isto vai passar, e quando isto passar, como enfrentar, suportar e vencer este momento. Em este tempo, verso 10, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar-se uns aos outros por causa de mi nome. Em Marcos 13, 9, diz assim: estais vós a hora de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e las sinagogas, sereis açoitados, lastigados, e vos harão comparecer à presença de governadores e reis por causa de mi nome, eu, Jesus, para ser-lhes de testemunho. Apesar da tribulação, apesar da apostasia, apesar de que se levar-nos nosotros delante de reis, jueces, para nos condenar ou absorver, em este momento que estamos allí, é a oportunidade também de testemunhar com o poder de Deus que Ele dá para nós, para poder mirar para aquela autoridade e dizer: eu não negarei a Jesus. Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Ele é
o Hijo de Deus que morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Só no poder de Deus. Verso 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja predicado a todas as nações. Jesus falando da necessidade de que o evangelho seja predicado a todas as nações. E este é um trabalho que Deus está fazendo, ainda que eu e você estemos dormindo pela noite, Deus, através do seu Espírito Santo, está levantando pessoas para levar a palavra aonde Ele diga, allá, acá, acolá. Deus está trabalhando. Bem, Lucas 21 habla assim: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mano de vosotros e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando à presença de reis e governadores por causa de meu nome. Lucas 21 e Marcos 13 habla da mesma maneira, e Mateus habla de uma maneira diferente. Quer dizer, não é Mateus, nem Lucas, nem Marcos, foi o próprio Jesus hablando. E isto passou porque Jesus tinha que alertar a todos nós outros do que há de venir no futuro. Bem, em Mateus diz assim, e Jesus hablando, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se enfriará de quase todos. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Uau! Jesus está nos hablando, nos ensinando. Em Mateus, Jesus diz assim, verso 15: quando, pois, virdes, veam o abominável de las naciones que hablou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Daniel revela que o anticristo, o iníquo, vai se assentar no lugar santo. E ele vai dizer, eu sou Deus, adorem-me. Daniel aclara perfeitamente todo esse episódio do que há de venir. Deus revelou a ele, e este anticristo movido pelo poder de Satanás. Nós outros somos movidos pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, que nos orienta, que nos fortalece e que nos dá poder para permanecer firme. Da mesma maneira, este iníquo, este anticristo, ele é movido e controlado pelo poder de Satanás. E então, hoje nós outros sabemos que não existe o templo de Jerusalém, mas a Bíblia diz que o templo vai ser reerguido, reconstruído novamente, e o mundo vai estar ali para mirar isto. E o anticristo, que ninguém sabe que é o anticristo, vai ser um homem que vai estar governando o mundo nesta época, supostamente arreglando problemas e situações, e ele vai nesse lugar, que é o templo de Deus, e lá, considerado o santo dos santos, ele entra e ele diz, adorem-me, porque eu sou Deus. Bem, quando isto passa, se termina os 3 anos e meio de bonança, podemos, entre comillas, né, do seu governo, e então, ao revelar quem ele é, então se vai pensar um mundo de tribulação. Nós outros miramos hoje em dia políticos que, para ganhar nosso voto, promete tantas coisas, uma sorrisa linda e maravilhosa, camina entre as pessoas e promete. E quando ele ganha e ele entra no poder, seja no Senado, seja onde for do país tu e o meu, no caso de nós outros, Estados Unidos da América, então nós outros damos conta quem são eles, porque em um momento eles se revelam quem de verdade eles são. Eles revelam de verdade qual é a intenção de eles em este cargo político. Bem, muitas promessas
e nenhuma casa ideia se conclui. E estamos falando dessa comparação, comparando com a venida de Jesus, comparando com este iníquo que estará reinando, e o Senhor Jesus está falando sobre isso para que eu e você, ao pensar esse período, tenhamos claro em nossas mentes que impensou o final dos tempos, impensou este momento em que o iníquo vai governar este mundo. E Jesus está dizendo em Lucas, é a vossa perseverança, ou és na perseverança que ganareis vossa alma. Ou seja, aquele que perseverar, aquele que não abandonar a Cristo, aquele que não descarrilhar. Por isso estamos falando que esta apostasia, ela vai passar. Deus escreveu, Jesus dijo, isto vai passar. Bem, teremos tantos e tantos versos. Em Marcos 20 diz assim, verso 20, né? Do capítulo 12, se não tuviera é o Senhor abreviado, encurtado, avisado daqueles dias, nadie se salvaria. Escutou bem? Se Jesus não tuviera abreviado aqueles dias, nadie se salvaria. Mas por causa dos eleitos, por causa dos seus filhos, que ele escolheu, abreviou aqueles dias, né? Quando a palavra de Deus diz que ele elegeu ou que ele escolheu, não significa que Deus salva uns e outros não. Deus não tem preferência. Deus, ele é puro, santo em sua essência. Deus está falando daqueles que receberam de grado a palavra, que permaneceram firmes com Jesus, que clamavam perdão por seus pecados, que clamavam, Senhor, dá-me força para seguir e persistir neste caminho. Então, se Deus, por sua antemão, que Deus é onisciente. O que é onisciente? Onisciente é o único que sabe de todas as coisas antes que passe. Bem, Davi no Salmo 139 dá claramente esse entendimento de que ele tinha e de quem é Deus, e ele diz, antes que saia uma palavra em minha boca, eis que todo tu lo sabes, né? Então Deus está preocupado em nos alertar, e nas cartas de Pedro está nos ensinando como ter a vitória. E sobre isto queremos falar com os irmãos e pensamos hoje. Em la verdade, este assunto pensamos domingo passado, mas foi predicado por pastor Nery em português e estamos predicando em espanhol. No mesmo tema, nas mesmas passagens, no mesmo assunto. Apesar que muitos dos irmãos que estão ouvindo, que estiveram allá na igreja domingo passado, foi outubro 10, né? Também tem a oportunidade de ouvir novamente. Bem, Jesus, no livro de Mateus, habla, luego em seguida, ou logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a luna não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Este é o que está falando Jesus. Então se aparecerá no cielo o sinal do Hijo do Homem. Este Hijo do Homem está falando de Jesus. E então se aparecerá no cielo o sinal que Jesus está vindo. E todos os pueblos da terra se lamentarão. Por que se lamentarão? Porque muitos que não creram, muitos que
não quiseram nada, não quiseram crer na palavra de Deus, vão se lamentar. Porque aquilo que Deus profetizou, aquilo que os profetas hablaram, aquilo que os pastores predicaram e que foi ensinado e que eles rejeitaram, e de repente eles se dão conta, uau, uau, é verdade, mas é tarde, é demasiado tarde. E eles verão Jesus Cristo venindo sobre as nuvens do cielo com poder e muita glória. Uau! Uau! Em Marcos ele diz assim: haverá sinais no sol, na luna e nas estrelas, sobre a terra, e angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, a natureza que Deus criou, ela mesmo, por exemplo, aqui no caso do mar, das orlas do mar, vão dar aqueles estambidos, elas vão revelar, através da natureza que Deus criou, que nosso Rei está regressando. Em Mateus ele diz assim: e ele quem? Jesus enviará seus ángeles com grande clangor de trombeta, papá, 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 e trompeta sonando, que é impossível que o mundo inteiro naquele momento não pueda escutar. E os quais, estes ángeles, ao tocar a trompeta, reunirão os hijos de Deus, reunirão aqueles que perseveraram até o fim, reunirão todos aqueles que antes de Jesus, na época de Jesus e depois de Jesus, morreram crendo na promessa. E serão recolhidos dos quatro cantos, dos quatro ventos, de uma extremidade a outra do céu. Glória a Deus! Você não pode imaginar, nem sequer Hollywood poderia, com toda a tecnologia que existe hoje. Eu nunca mirei uma película que fora tão bem feita para ensinar-nos como seria a vinda do nosso Senhor. Marcos diz assim, escute isto: haverá homens que se desmaiarão, se desplumarão no piso, bum, de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão em o mundo, pois os poderes do cielo serão abalados. Então se verá o Hijo do Homem, Jesus, vindo na nuvem com poder e grande glória. Uau! Que coisa mais linda! Ora, Marcos ainda, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e se alegrai, porque erguei as vossas cabeças, porque vossa redenção se acerca. Quando os sinais da venida do Senhor Jesus se apresentem, ao invés de nos quedarmos preocupados, não temos que nos quedar preocupados, porque Deus deu a cada um daqueles que pediram poder, força para perseverar, não negar a Jesus, não abandonar sua fé. Então, se quando esses sinais empiecem a aparecer no cielo, então se nós outros devemos nos alegrar, está chegando nosso Senhor para nos resgatar. Está chegando nosso Senhor para nos levar para o cielo. Está chegando nosso Senhor exatamente como Ele prometeu e como Marcos, Lucas e Mateus hablaram. E outros profetas hablaram. E os pastores predicaram, é verdade. Vai ser assim um dia maravilhoso. E Jesus diz em Mateus, ele diz:
Em verdade vos digo que não passará esta generação sem que todo isto aconteça. Passarão cielo e terra, porém mis palavras não passarão. Ou seja, ele está dizendo, aquilo que estou falando para vocês hoje vai passar, vai acontecer. Mas a respeito daquele dia e hora, nadie sabe. Nem os ángeles que estão no cielo, nem eu, Jesus, o Hijo de Deus, porque estou em forma de homem neste momento e me é oculto o dia e a hora que isto vai passar. Bem, aí ele faz aquela comparação que assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Hijo de Deus. Estamos trabalhando, comendo, indo em festa, indo em casamento, visitando amigos, parentes, todo sigue o mesmo. Mas de repente, o Senhor aparecerá no cielo. Em um momento em que nem eu e nem você esperávamos. Por isso Jesus diz, vigilai em oração, vigilai, vigilai. Em quase toda a Bíblia está escrito esta necessidade de vigilar. E Deus está falando para nós de vigilarmos, de nos mantermos firmes. Por esta razão, necessitamos do poder de Deus para que nós possamos lograr. Jesus diz em Lucas que este acontecimento é como que homem, ele fazendo uma comparação, é como homem que ausentando-se de seu país, deixa sua casa, dá autoridade a seus servos e cada na sua obrigação, e ao porteiro ele ordena, vigile. Bem, Jesus hablando, acautelai-vos, pois, já em Marcos, Jesus hablando, acautelai-vos, tenha cuidado, cuidado, be careful. Por vós mesmos, acautelai-vos por vós outros mesmos, para que isso nunca suceda, que o vosso coração se quede sobrecarregado com as consequências de orgia, embriaguez, borracharia, preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós outros repentinamente. Jesus está falando que os cuidados com este mundo, aquilo que o mundo oferece para todas as pessoas, para desviar, para desconectar da possibilidade de conhecer a Deus, e estou vivendo a vida louca, estou vivendo agora de qualquer maneira, e ele diz, acautelai-vos por vós outros mesmo, porque aquele dia pode vir e vendrá de surpresa, e então você será pego como um laço. Bem, em Marcos, todavia, Jesus habla, no verso 36, vigilai, pois a todo tempo, orando, clamando, pedindo graça de Deus, poder de Deus, para que possais escapar de todas essas coisas que vêm a suceder. E para que usted, eu, nosotros, estejamos em pé delante da presença de Jesus. Uau! Que coisa maravilhosa! Bem, em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, uma passagem longa, Pablo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, caros hermanos, queridos hermanos, quanto ao retorno de nosso Senhor Jesucristo e nossa reunião com Ele, vos supliquemos que não permitais que a vossa maneira de crer seja influenciado
e nem se quedais com medo por causa da profecia ou palavras de outras pessoas que estão dizendo que fomos nós outros que escrevimos, como que se o dia do Senhor já havia chegado. Ou seja, Pablo está falando que já naquela época, pessoas com má índole já estavam dizendo que Jesus já havia regressado e que eles foram errados. E Pablo está dizendo, não creia, não vos deixeis enganar de maneira alguma por nadie, porquanto que antes daquele dia vendrá a apostasia, e então se será revelado o homem da iniquidade, o hijo da perdição, o anticristo. Então, se qualquer pessoa que pueda vir e dizer para nós outros que Jesus já regressou, Jesus está ali, está allá, não lo creia. Não lo creia, porque não é verdade. Jesus está sendo bem claro. Aquele que se opõe e se exalta acima de todo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus e apresentar-se como Deus, como nós outros hablamos. Bem, verso 10. E com todas as artimanhas ou maneiras de enganar, proveniente da injustiça para aqueles que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade daquele que poderia salvar. É por esta razão, é por este motivo que Deus envia a eles uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Vocês estão crendo na mentira? Creiam mais todavia. Sigam crendo na mentira. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Bem, queridos, nós outros queremos e estamos falando claramente o que Jesus está falando para nós outros e abrindo seu coração para que nós outros possamos entender. Bem, a vitória na apostasia e na tribulação, Pedro, que escreveu 2 cartas, 1 Pedro e 2 Pedro, nos habla claramente, mas quem é Pedro? Quem é Pedro? Bem, o nome original de Pedro significa alguém que escuta e obedece. Perdão. Pedro, que nós outros conhecemos, era chamado de Simão. E o nome de Simão significa alguém que escute e obedece. E então o nome dele é assim, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de um tal de Jonás. Jesus o chamou e disse, Pedro, não te chamará mais Simão, não te amará, estou um pouco confuso. Simão, não te amará mais Simão, mas sim Pedro. E no grego e no aramaico também, o nome deles Pedro ou Cefas, esses 2 nomes têm o mesmo significado, que se chama pedra, roca, né? Muitas coisas foram ditas a respeito de Pedro. Incluso há um pensamento errôneo que quando Jesus disse em este momento para Pedro, não te chamará mais Simão, mas sim Pedro, que significa roca, e sobre esta roca edificarei a minha igreja. Jesus não está dizendo que sobre Pedro ele edificaria a sua igreja, porque Pedro é ser humano, ainda que seu nome signifique roca, e ainda que sabemos que antes da conversão de Pedro, Pedro negou a Jesus, Pedro era afoito, Pedro não era firme, mas depois que Pedro se arrependeu, se converteu a Cristo, ele se tornou na roca. Depois que vino
o poder de Deus, através do Espírito Santo, no Pentecoste, Pedro se tornou uma roca. E ele pensou a predicar com poder, autoridade e ousadia sobre Jesus. Mas Jesus está dizendo que ele, Jesus, é a roca. E sobre seu nome será iniciado a igreja. A igreja é edificada, é construída por Jesus, que é a pedra angular. E Jesus é a pedra. E sobre esta pedra que é Jesus, a igreja foi edificada até o dia de hoje. Bem, Pedro, depois de Jesus, é a pessoa mais citada no Evangelho. Pedro caminhou, andou muito cerca de Jesus como poucos outros, tendo presenciado seu ministério, tendo presenciado sua paixão, tendo presenciado sua morte, tendo presenciado sua ressurreição e tendo presenciado a ascensão ao céu. Pedro estuvo conectado 24 horas com Jesus. Bem, Pedro era um simples pescador. Pedro foi líder de los apóstolos e da igreja em Jerusalém. Apesar das oscilações da fé de Pedro, que a Bíblia revela, a Bíblia não esconde, Deus utilizou o poder do Espírito Santo para iniciar a igreja entre os judeus. E isto pensou no dia de Pentecoste, em Samaria, após a predicação de Felipe e entre os gentiles na casa de Cornélio. Então mira que Pedro pensou a predicar com coragem, com poder, quando o povo estava reunido e Pedro pensou a predicar e dizendo com coragem: ustedes crucificaram, ustedes mataram o Messias, o Hijo de Deus, aquele que ustedes clavaram na cruz. Ele era o Messias, ele era o Hijo de Deus. Então aquelas pessoas, ao se darem conta daquela verdade, pensaram a dizer: e agora? E agora que vamos fazer? Nós outros matamos, o que podemos fazer? Não há como retroceder. E então se Pedro diz: arrepintam-se de seus pecados, confessem seus pecados e aceitem Jesus como Senhor e Salvador. Quando Pedro foi predicar aos gentiles, foi predicar a Cornélio. Cornélio era um homem importante de Roma. E o Senhor habla para Cornélio que envie soldados para buscar a Pedro, que estava lá em Jope. Pedro é avisado numa visão que isto ia passar. E Pedro chega e predica a Cornélio e aos que estavam ali. Eles se arrependem de seus pecados, aceitam Jesus e cai sobre eles o mesmo Espírito Santo que caiu em eles e que também está em nós outros. Pedro empieza a predicar com coragem, com ousadia, porque é o Espírito Santo de Deus o capacitou. Pedro resiste à persecução por causa do nome de Jesus. Ele foi levado à presença do Sinedrim, ele foi levado na presença dos sacerdotes e eles disseram: não abre mais sobre este nome. Se você habla, nós haremos esto e esto e esto contra você. E Pedro diz, e Pedro contesta, no poder do Espírito Santo ele contesta: mais vale obedecer a Deus do que a ustedes, né? Pedro foi preso e naquela noite seguramente ele ia ser morto. E
Deus envia ángeles que abrem todas as cárceles, abre todos os grilhões que estavam prendendo Pedro nas mãos e nos pés, e todos os soldados estavam ali, e Pedro passou entre eles. Bem, Pedro também hizo milagres, ele ressuscitou, ele curou, ele ressuscitou Dorcas. Pedro foi um homem muito influente ou utilizado por Deus a princípio da igreja. Bem, Pedro foi um daqueles que perguntou a Jesus no Monte dos Olivos a respeito de los sinais que antecederiam a sua segunda vinda à terra e o fim do mundo. Pedro estava presente. Marcos 13 confirma todo isto. Marcos 13, 3. No Monte de los Olivos, de frente do templo, se encontrava Jesus assentado. Quando Pedro, Tiago, Juan e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, Senhor, quando sucederão todas essas coisas? E que sinais haverá quando todas essas coisas se estiverem para cumprir? Bem, deste momento que estavam junto com Jesus perguntando, 30 anos mais tarde, os seguidores de Jesus haviam se multiplicado muito. E este tempo é que Pedro escreve as suas duas cartas. Elas são primeiramente dirigidas a crentes que estavam sofrendo uma grande persecução. E o objetivo desta carta é ensiná-lo o caminho da vitória. O Espírito Santo, que é o verdadeiro autor destas cartas, tem utilizado sua mensagem, não somente através da carta de Pedro, mas também através de toda a Bíblia, para dar vitória à igreja perseguida durante os longos tempos que estamos passando. E estas coisas se quedaram no passado. Deus continua a anunciar sua mensagem e oferecer sua graça a igrejas dos dias de hoje, com o objetivo de nos fazer vitoriosos em fase da crescente apostasia e da iminente manifestação do anticristo, que trará em suas alas, trará consigo a grande tribulação. Esta é a vitória que Deus nos quer oferecer. Hacer que com nosso amor por Ele não se esfrie, não se marchite, para que podamos permanecer firme hasta o fim e assim seamos salvos. Em toda e qualquer circunstância em que vivamos, Deus quer fortalecer nossa fé e nosso amor por Ele. Por esta razão, em Apocalipse 3:21, Jesus revela a Juan, na ilha de Patmos, que todo aquele que perseverar hasta o fim será salvo. E ele, ou este, tendrá o direito, escutem, tendrá o direito de estar comigo em mi paraíso. Esse é o interesse de Deus. Este é o interesse de Deus. Bem, 2 Tessalonicenses 3,16. Ora, é o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vosotros. Um dos atos mais notáveis do amor de Deus é o hecho de que Ele se comunica conosco. É incrível. O Criador de todas as coisas, Criador do universo, se comunica
habla com nós outros, simples seres mortais e pecaminosos. Entre os três membros da Santíssima Trinidade, Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo, Jesucristo é chamado a Palavra de Deus. E é através dele, através de Jesus, que Deus comunica a nós outros seu caráter e ele expressa sua vontade. Os profetas falaram sobre a vinda de Cristo. Os profetas falaram sobre muitas coisas que já passaram e que vão passar. Mas foi Jesus que revelou a nós outros é o caráter, é o coração, é os planos de Deus para nós outros. E estava expresso em sua vontade. Aprendemos que Deus se comunica com nós outros através da criação, através dos seus decretos poderosos na natureza. Por exemplo, tem que haver um criador para criar uma pelota que está em uma galáxia tão grande e não se destrói, não se cai. Os decretos de Deus, Deus disse ao sol, de allí não se mova, não camine nem 1 milímetro sequer para trás ou para adelante, aí tu te manterá. Porque se o sol se cambiara de posição, nós outros moriríamos, a terra seria destruída, a luna também. Deus decretou ao mar, este é tu limite, daqui para allá você não passe. É lógico, e como tu explica que existe tsunami, como tu explica que existe às vezes que a água passa e entra na cidade? São coisas esporádicas causadas pelo mesmo homem que Deus permite. Mas não é assim continuamente. Dirigindo-se a pessoas através do mensageiro que anuncia sua revelação, aí servos e servas de Deus predicando, hablando, ensinando sobre Jesus e sobre estes dias. Nós outros estamos predicando sobre isto. É através da Bíblia, a palavra de Deus em forma escrita, a qual jamais foi dada por vontade humana. Deus utilizou homens inspirados por Deus para escrever a palavra, a Bíblia. Mas isto não nasceu do homem, vou escrever a Bíblia. Não foi, isto é coisas do Deus Todo-Poderoso, Jesus o Todo-Poderoso e do Espírito Santo. Através da Bíblia, a palavra de Deus em forma escrita, a qual jamais foi escrita pela vontade de homem, mas homens santos que hablaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E isto está em 2 Pedro 1:21, ok? Toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. 2 Timoteo 3, 16 e 17. Bien, dentre las maneiras e las formas de Deus hablar ao homem, a Bíblia é a única que está disponível para todo estudo, pesquisa e exames repetidos. A Bíblia está aí para confirmar o que estamos falando. A Bíblia está aí para confirmar o que estamos falando. Deus é uno e Deus não é um Deus de confusão. Portanto, suas mensagens ao homem se harmonizam com aquilo que está escrito em la Bíblia. É por isto e também que ela é chamada la Escritura Sagrada. A Bíblia, portanto, é a única forma, a única maneira de comunicação divina entre Deus e o homem.
é a única maneira. Não existe outra maneira, amados. Testemunha da verdade, testemunha das pessoas que afirmam que receberam a mensagem de Deus, se através da natureza, se através da mensagem predicada por uma pessoa, se através da Bíblia. Bem, é interessante que o Salmo 1, um salmo maravilhoso, um salmo precioso, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de los impíos, e não se detém, não para no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hablando da necessidade de nós outros crentes, de lermos a Bíblia, lermos a palavra. Porque aquele que lê, aquele que observa, aquele que obedece, através do poder que Deus dá, hace uma comparação. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja hojas não se marchitam, e tudo quanto ele hace será bem sucedido. Salmo 119, 105 diz: Lâmpada, luz para os meus pés é tu palavra, e luz para mis caminhos. A palavra de Deus é uma luz, é uma lâmpada, que ao caminharmos nesta vida, é ela que nos abre os caminhos, que nos instrui, que nos abre os olhos. Queridos, Salmo 25, 1 e 2 diz: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu avergonçado, e nem exultem sobre mim mis inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, nadie será avergonçado. Haze-me, Senhor, conhecer tus caminhos, ensina-me tus veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, a quem eu tanto espero todos os dias. É a Bíblia, é a palavra de Deus revelando quem é Deus. O homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escorrer. Na prosperidade repousará sua alma, e na sua descendência heredará a terra. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, aos quais Deus hará conhecer sua aliança. Salmo 37, Salmo de Davi: Não te indignes por causa dos malhechores, nem tenha envidia dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e marchitarão como a hoja de uma verdura. Não me acordo como é verdura em espanhol agora. Confia no Senhor e hace o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Verso 5: Entrega tu caminho ao Senhor. Entrega tu caminho ao Senhor, entrega tu caminho ao Senhor, e Ele fará tudo por você. Confia nele. Jesus falando que não devemos também, em Mateus 6, 25 a 34, não devemos nos preocupar tanto com as coisas deste mundo, ainda que necessitamos de roupa, comida, e dinheiro para poder pagar as despensas da casa, que nossa preocupação não pode estar voltada somente para isto, mas nossas preocupações devem estar voltadas em também permanecermos firmes, aguardando o regresso de nosso Senhor.
E Jesus mesmo disse em Mateus 6:33, buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão añadidas. É impressionante como Deus, Ele opera no coração de um e Ele logra se nós outros pedirmos para Ele, para que nossos olhos estejam postos, firrados em Ele. Que a coisa mais importante não é o quanto de dinheiro que eu ganhei, o quanto de casas que eu pude comprar e tantas coisas que eu isso. Mas o mais importante é que eu e você pidamos para Ele, para que Ele não permite que nosso amor se enfrie, que nós outros o abandonemos, que nós outros passemos a viver como o mundo vive. Esta é a coisa mais importante. Temos na Bíblia relatos de homens que ouviram, escutaram a orientação de Deus e foram vitoriosos. A história tem testemunhado a vitória daqueles que deram ouído à direção do Senhor através de sua palavra, mesmo quando esta pudesse parecer absurda aos olhos de outros. Isto passa muito. Na Bíblia nos dá orientação. Na Bíblia nos orienta. Deus habla de muitas maneiras. Deus habla através da palavra, Deus habla através de revelação, Deus pode falar através de sonhos, está escrito, não podemos negar. Deus habla de muitas maneiras. E da maioria das vezes que Deus habla, parece absurdo. Bem, a história de muitas pessoas e famílias em nossa igreja, o qual Deus deu direção, alguns escutaram e foram bendecidos, e outros que infelizmente não deram ouído, e hoje nem entre nós outros eles estão. O padre de Moisés, seu padre e sua madre, que escutaram a voz de Deus, e o rei do Egito mandou matar todos os ninhos, para que os judeus, os hebreus naquela época, não se multiplicassem mais todavia, e se tornasse um número tão grande ou maior que o próprio Egito. Deus disse, olha, ponga seu filho dentro de um cesto betumado, atira na água que eu cuidarei dele. E o rio Nilo era lleno de crocodilo, lleno de... Crocodilo deve ser em português ou em espanhol, né? Jacaré em português, crocodilo em espanhol, né? Ele poderia ser comido porque aquele rio Nilo tinha muitos e muitos crocodilos. Mas foi Deus que deu a direção, parecia uma direção absurda, mas seu padre obedeceu, sua madre obedeceu, e Moisés foi salvo. Deus proveu que a hija de Faraó lo criasse, lo educasse, e Moisés foi aquele que Deus utilizou para libertar seu povo. Bem, Davi, quase toda sua vida, antes de ser declarado finalmente o rei, porque Deus já havia dito que ele seria rei, ele oía de Saul, oía. E certa vez, havia uma cidade chamada Keila, que os filisteus estavam tentando invadir, saquear, roubar todas as coisas. Davi, com seus ombros, Davi se acerca ao Senhor e diz, Senhor, devo ir a Keila? Eu tenho apenas 600 homens. O que eram 600 homens delante de milhares de filisteus? E Deus diz, sim, Davi, pode ir. E Davi vai com seus homens e salva a cidade de Keila. Expulsa, destrói parte dos filisteus. E ali Davi foi, aclamado, foi servido, ele e seus homens. Mas de repente Saul sabe que Davi estava em Keila. E então ele manda homens para ir allá e destruir Davi e seus homens. E esta notícia chegou ao ouvido de Davi,
E Davi vai e habla com o Senhor: Senhor, está tão bueno aqui, Senhor, me querem tanto, eu sou tão amado. Hacía tempo que eu não dormia bem, comia bem, eu posso me quedar aqui, Senhor. Tu pensa que Keila iria me entregar para Saul, Senhor? E Deus diz: Mas, Senhor, eu lo salvei. Eu sei. Davi, saiga a hora. Eu imagino aquela cena, Davi, talvez fora pela madrugada, despertou seus homens e disse: Vamos, o Senhor dijo que devemos ir, porque Saul vem a nos destruir. Né? Então, isso está em 1 Samuel 23, de 1 a 14. Desta maneira, nós outros podemos observar que Deus habla, e quando nós outros escutamos, nós outros somos bendecidos. É assim que Deus hace, é assim que Deus espera que nós outros obedeçamos sua palavra, e ao obedecer sua palavra, nós outros possamos ser bendecidos. Irmãos, queridos, amados, ointe querido e amado, tudo que você escutou até agora é a verdade da palavra. Eu não añadi e eu não quitei nada. Eu prediquei solamente aquilo que estava escrito na palavra, para que tu e eu possamos realmente entender e compreender que Deus nos ama e Ele deseja que nós outros sejamos salvos. Não salvos solamente das coisas deste mundo, mas Deus deseja nos salvar deste grande dia, quando o anticristo empiece a reinar. Quando venga o grande dia da tribulação, 3 anos e meio de tribulação, como nunca houve na face do mundo. Em todo o mundo, não é perseguição naquela cidade, ou naqueles... Não, é o mundo todo. Deus tem a intenção de salvar sua vida. Deus tem a intenção de te ajudar a perseverar e ser obediente a Ele. E isto só é possível através de um poder maior que nós outros, que é o poder de Deus, que nós outros chamamos de graça. Graça é favor que não merecemos. E através da graça, quando pedimos ao Senhor, Ele nos dá o poder para permanecer firme. O mesmo poder que Deus deu para Pedro enfrentar os sacerdotes, enfrentar o Sanedrim, predicar com poder e autoridade, não ter medo de morrer, sabendo que estava servindo ao Senhor. Deus tem esses planos para que você e eu, nós outros, permanezcamos firmes em Cristo. E isto só é possível através da graça de Deus. Nós outros orando, pecamos, pedimos perdão a Deus, nos purifica, nos perdona. Senhor, dá-me de tua graça para poder caminhar neste dia e vencer esse dia, testemunhar, predicar, servir-te. Senhor, dá-me de tua graça, dá-me de teu poder, para que meu amor, minha fé não se marchite. Amém? Que o Senhor possa bendecir tua vida através dessa mensagem. Amém? Padre querido, Padre amado, quero lhe pedir humildemente que esta ministração que foi hecha, Senhor, pueda encontrar uma terra fértil. Que teu Espírito Santo prepare o coração de cada um daqueles que ouviram. Assim como o Senhor isso comigo, preparou meu coração para receber no domingo passado desta mensagem. E hoje, capacitado por ti, Senhor, eu pude ministrar. Ó Deus querido, opera milagre de salvação, Senhor. Nos mantenha firmes, Senhor, em ti. Não nos permita abalar pelas coisas do mundo. Não permita que nós outros venhamos marchitar nossa fé e nosso amor por ti. Mas pelo contrário, Senhor, mantenha incendida a chama do primeiro amor, Senhor, que é o amor por Jesus. Te necessitamos, te adoramos e oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos bendiga grandemente. Tchau!